Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da primeira aula do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Nele, vamos revisar as bases do conteúdo de funções. Vamos lá? Uma outra operação que temos entre conjuntos é a criação do novo conjunto, que é o produto cartesiano dos dois anteriores. Então, dados os dois conjuntos A e B, o produto cartesiano entre esses dois conjuntos será o conjunto formado por pares ordenados, onde o primeiro elemento do par pertence ao primeiro conjunto, no caso o conjunto A, e o segundo elemento ao segundo conjunto, conjunto B. Em termos de notação, nós temos A cartesiano B, A no X, B, igual ao conjunto dos pares AB, Azinho, Bzinho, onde Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Como exemplo, nós podemos considerar o conjunto A igual formado pelos números 1, 2, 3 e o conjunto B formado pelos números 0 e 4. Nesse caso, o produto cartesiano A por B vai ser igual aos pares 1, 0, 1, 4, 2, 0, 2, 4, 3, 0, 3, 4. Uma relação entre dois conjuntos é qualquer subconjunto do produto cartesiano entre eles. Então, como para o nosso exemplo, onde o A é 1, 2, 3 e o B é 0, 4, é formado pelos elementos 0 e 4, nós temos o produto cartesiano que já foi apresentado anteriormente e, dessa forma, os subconjuntos C igual aos pares 1, 0, 2, 0 e 3, 0, D igual aos pares 1, 0, 1, 4 e E igual ao conjunto vazio, são todos subconjuntos do cartesiano A cartesiano B e, consequentemente, são relações do conjunto A para o conjunto B. Quando começamos a trabalhar com conjuntos no ensino fundamental, trabalhamos com o esquema de setas. Para o nosso exemplo, nós temos que o produto cartesiano dado pode ser representado pelo gráfico a seguir, o gráfico de setas a seguir. Onde eu tenho o primeiro conjunto, o conjunto A, que é formado pelos números 1, 2, 3, conjunto B, formado pelos números 0 e 4, e o produto cartesiano A por B é representado por cada uma das setas presentes. Então, cada elemento do cartesiano AB está representado por uma seta. Então, nós temos os elementos que ligam o 1, o número 1 do conjunto A aos números 0 e 4 do conjunto B, o 2 ao 0 e o 4 e o 3 ao 0 e ao 4. A relação C, dada pelos pares 1, 0, 2, 0 e 3, 0, está representada nesse esquema de setas, onde eu tenho as setas ligando os números 1, 2 e 3 do conjunto A ao número 0 do conjunto B. Para a relação D, que é formada pelos pares 1, 0 e 1, 4, nós temos aqui o esquema de setas que liga o número 1 do conjunto A aos números 0 e 4 do conjunto B. Para a relação E, que é dada pelo conjunto vazio, o nosso esquema de setas é desprovido de setas, porque eu não tenho pares ordenados presentes nessa relação. Uma função é uma relação onde todos os elementos do primeiro conjunto se relacionam com exatamente um elemento do segundo conjunto. Em termos de notação, nós vamos representar uma função f, dois pontos, primeiro conjunto A, uma seta, o segundo conjunto B. Lemos essa notação como f de A para B, ou de A em B.
Então, essa notação representa o caminho ou percurso de uma função. Indica que o domínio da função é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Para cada produto cartesiano entre dois conjuntos, A e B, nós teremos diversos subconjuntos. Então, pela definição que vimos, todos eles são relações e alguns deles vão ser funções. Para todos estes que serão funções, a representação inicial será a mesma. Por isso que não podemos considerar que a notação f de A em B define uma função. Para definir uma função, nós precisamos conhecer a regra que estabelece seus elementos, ou os seus próprios elementos, os pares ordenados que definem a função. A partir desta definição, apenas a relação C, dada nos nossos exemplos, apresenta uma função. As demais vão possuir mais de uma relação para algum elemento ou vão possuir algum elemento sem relação do primeiro conjunto para o segundo. Na maioria das vezes, vamos trabalhar com funções definidas em intervalos de números reais, então em subconjuntos de números reais. Dessa forma, a representação no formato de esquema de setas fica inviável. Contudo, a representação do produto cartesiano como uma região do plano traz boa visualização da relação e uma boa regra para confirmar se a relação é uma função ou não. Como exemplo, vamos considerar os segmentos de reta AB e CD. O produto cartesiano entre esses segmentos pode ser interpretado como um retângulo, da forma representada na figura, onde nós tomamos o segmento AB e o segmento CD perpendiculares e cada elemento XY do cartesiano ABCD, AB cartesiano CD, é representado pelo ponto P, dado pela interseção das perpendiculares AB e CD tiradas dos pontos X e Y, respectivamente. Como exemplo, vamos considerar ainda os intervalos AB igual a 1, 3, de 1 a 3, e CD de 2 a 3. Então, o resultado desse cartesiano vai ser o retângulo apresentado, onde todos os pontos dentro desse retângulo pertencem ao cartesiano. Note que aqui esses intervalos são intervalos fechados. O gráfico de uma função f de x em y vai ser o subconjunto g de f do produto cartesiano x por y, que é formado pelos pares ordenados x e y, onde x é um ponto qualquer do conjunto x e y é a imagem desse ponto pela função f. Então, assim, o gráfico de f vai ser igual ao conjunto dos pares x e y, pertencentes ao cartesiano x por y, onde y é igual a f de x, que eu posso também representar como o par x f de x, onde x pertence a x. Para que um subconjunto G contido num cartesiano xy seja o gráfico de alguma função f de x em y, é necessário e suficiente que G cumpra as seguintes condições. Primeiro, para todo elemento x de x deve existir um par ordenado xy em G, cuja primeira coordenada é x. E segundo, se eu tenho P um par XY e P' um par XY', pertencentes ao conjunto G, com a mesma primeira coordenada X, então a segunda coordenada Y e Y' também precisam ser iguais. Dessa forma, os pontos P e P' serão iguais também. O plano cartesiano
vai ser o resultado do produto cartesiano do conjunto dos números reais com ele mesmo, que a gente denota por r². Usualmente nós identificamos o eixo horizontal como o eixo x e o eixo vertical como o eixo y. E o encontro desses dois eixos é chamado de origem, denotado por O. Esse plano vai ser onde iremos representar os gráficos das funções. Como exemplo de gráfico, vamos representar o gráfico da função f, definida do intervalo fechado 2, 4, no conjunto dos números reais, que é dado pela regra f de x igual a x sobre 2. O gráfico desta função vai ser o segmento de reta apresentado a seguir. Esse gráfico é um exemplo básico de como vamos trabalhar com os gráficos das funções. E essa função é um exemplo do nosso próximo assunto, que são as funções afins. Na nossa próxima aula, vamos estudar função afim. Até lá!